Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Quem Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar a seguir mais novidades sobre a novela A Quem Não Podia Amar. Eugênia Silva. No capítulo 11, segunda-feira, 22 de abril, Rogério se irrita quando Bruno diz que a segunda condição para que Ana fique é que ele pare de maltratar seus empregados. Rosaura, furiosa, defende o fazendeiro. Ela diz a Ana que ele é um homem muito correto e lembra que precisam de seu salário para pagar o aluguel e sobreviver. Cíntia, indignada, esbofeteia Elias e o acusa de traí-la com uma empregada, e ainda ameaça contar a ela o que existe entre eles. Elias enfrenta Cíntia e diz que adoraria que todos na fazenda soubessem. Cíntia se impõe como patroa e diz que o relacionamento só termina quando ela assim decidir. Acuado, Elias se afasta de Consuelo. Gustavo entrega a Ana Paula convites para que vá com sua família em sua festa de formatura. Davi demite Gustavo por não ter aceito suas condições de trabalho. Sem receber nenhum centavo de indenização, Gustavo ameaça denunciar Davi. Ana Paula está prestes a conseguir um novo emprego, mas Vanessa é sócia da empresa e não a aceita. Rogério diz a Frederico que não tem mais interesse em ter negócios com ele. Frederico tenta argumentar com Rogério e pede a ele que separe os negócios de seus problemas pessoais com sua filha. Vanessa, sarcástica, diz a Rogério que sua enfermeira estava procurando um emprego no ambulatório do clube. Bruno não gosta quando Ana Paula diz que tem namorado. Rogério diz a Vanessa que agora que não existem negócios entre ele e seu pai, poderiam tentar reatar o noivado. Os dois se beijam. No capítulo 12, terça-feira, 23 de abril, Ana Paula, emocionada, diz a Gustavo que sua tia sacrificou sua vida por ela e agora que está doente precisa de sua ajuda. Por isso pede que aceite seu trabalho de volta, porque precisa voltar para a fazenda e não quer se separar dele nem de sua família. Gustavo aceita e diz a Ana Paula que só quer sua felicidade. Rosaura diz a Bruno que gostaria muito que ele se casasse com sua sobrinha, pois ele é um homem sério, diferente de Gustavo, que nem trabalha. Gustavo tenta denunciar a construtora por não cumprir com as normas para iniciar uma construção, mas Estevão diz a ele que sem provas não pode iniciar uma investigação. Gustavo pede a Miguel os documentos que precisa, mas nesse momento chega Davi e diz a Miguel que Gustavo já não é funcionário da empresa. Gustavo não se intimida e diz a Davi que não será isso que o impedirá de vigiar tudo que a construção do hotel possa afetar os pescadores. Ana Paula diz a Rogério que não voltará a trabalhar com ele por causa de sua prepotência e por achar que pode comprar a todos. Irritado, Rogério diz que ela precisa aprender que todos têm um preço e que por sua teimosia perdeu a chance de recuperar seu trabalho e lembra que o trabalho do seu irmão também depende dela. Elza diz a Vanessa que se voltou com Rogério com a intenção que ele volte a ter negócios com seu pai, deve pensar melhor porque será um sacrifício muito grande, pois não levará uma vida normal. Vanessa afirma que ama Rogério e que antes o deixou porque se assustou com a situação, agora está disposta a viver a seu lado. Rosaura, com chantagem, tenta convencer Ana Paula a voltar a trabalhar com Rogério e a dar uma chance a Bruno. Ana Paula pede à tia que tente se aproximar de Gustavo. Ana Paula diz ao irmão que está preocupada porque Rogério afirma que seu trabalho depende da decisão que tomar quanto à sua volta à fazenda. No capítulo 13, quarta-feira, 24 de abril, Miguel diz a Ana Paula que não deve se preocupar com ele, pois se perder esse emprego, certamente encontrará outro. Vanessa pergunta a Rogério se já conseguiu contratar uma nova enfermeira. A pergunta deixa Rogério desconfiado que ela não pretende cuidar dele e diz que Bruno já está procurando uma profissional. Elza diz a Vanessa que não lhe agrada a ideia de que vive em um lugar tão afastado. Ela diz que também não gosta, mas tem certeza que com o tempo convencerá Rogério a viver na cidade. Mas na primeira tentativa, Rogério deixa claro que jamais deixará a fazenda. Ana Paula está muito preocupada com a demora de Gustavo, que ficou de ir buscá-la para a festa de formatura. Mercedes também não sabe nada dele. Bruno beija Ana Paula. Mercedes vê e, indignada, diz a Ana Paula que seu irmão não merece essa traição.
Frederico diz a Rogério que estranha muito sua decisão de se casar com Vanessa. Rogério diz a Cíntia que se tem a ilusão de se casar com Davi só porque eles têm negócios em comum e por ela ser esposa poderia conseguir alguma vantagem, que esqueça. Revoltada, Cíntia pergunta por que tudo tem que girar em torno do que lhe convém. Em tom de deboche, Rogério responde que o mundo é dos audaciosos. Ana Paula, Rosaura e Dani recebem a notícia que Miguel sofreu um acidente e seu estado é muito grave. Davi diz a Rogério que Miguel sofreu um grave acidente e que sua situação legal é complicada, porque atropelou 2 pessoas e se elas morrerem, ele será preso. Davi diz a Rogério que se ele quiser, poderá ajudá-lo, mas ele diz que por enquanto não fará nada. No capítulo 14, quinta-feira, 25 de abril, Dani tem uma crise nervosa ao saber que Miguel está entre a vida e a morte. Rosaura, chorando escandalosamente, pergunta a Ana Paula como farão para pagar a conta do hospital. O policial diz a elas que se as pessoas que Miguel atropelou morrerem, ele será preso. Rosaura diz à sobrinha que o único que poderá ajudá-las é o Bruno. Ana Paula fica chocada ao saber que seu irmão perdeu 3 dedos. O médico a tranquiliza, diz que os dedos foram encontrados e serão transplantados. Mas, para isso, terá que assinar um termo de responsabilidade e pagar pela cirurgia. Frederico e Elsa, por motivos diferentes, tentam convencer Vanessa a terminar seu compromisso com Rogério, mas ela afirma que o ama e quer ficar ao seu lado. Davi chega ao hospital acusando Miguel de ter pego um micro-ônibus sem autorização. Diz que vai denunciá-lo por roubo e que terá que assumir todos os gastos com o veículo. Rosaura pergunta a Ana Paula se ainda acha que não devem pedir a ajuda de Bruno. Rosaura, sem nenhuma consideração, diz a Miguel que ele perdeu 3 dedos e que está sendo acusado de roubo. Miguel sofre uma crise nervosa. Rogério vai ao hospital e diz a Ana Paula que espera que sua visita a faça mudar a opinião que tem a seu respeito. Ele se oferece para pagar os gastos hospitalares e legais de seu irmão e Ana Paula, agradecida, diz que voltará a trabalhar para ele. Rosaura diz a Mercedes que Rogério está interessado em sua sobrinha, por isso peça a seu irmão que não volte a procurá-la. Rogério diz a Ana Paula que sempre chega à conclusão de que todos têm um preço. Bruno, furioso, diz a Rodrigo que se Gustavo aparecer, o mandará para a prisão. Rosaura, imprudente, diz ao sobrinho que ele atropelou 2 pessoas e se elas morrerem, se transformará em um assassino. No capítulo 15, sexta-feira, 26 de abril, Ana Paula diz a Rogério que gostaria de visitar as pessoas que seu irmão atropelou. Ele aconselha a não se envolver e diz que o melhor é que elas morram. Ele percebe que Ana ficou chocada com o que disse e tenta se explicar dizendo que o melhor para seu irmão, pois se elas ficarem de alguma forma impedidas de trabalhar, Miguel terá que pagar uma pensão pelo resto da vida. Mercedes exige que Davi lhe diga onde está seu irmão e o acusa de ser o único interessado em que desapareça. Bruno pergunta a Ana Paula até que ponto está disposta a se sacrificar por sua família. Ela responde que está disposta a tudo, menos a manchar sua dignidade. Bruno pergunta se ela se casaria sem amor. Ana diz que jamais faria isso. Estevão surpreende Vanessa e Rogério se beijando. Ele diz a Vanessa que lhe dará o divórcio e previne Rogério dizendo que vai enganá-lo como fez com ele. Ao saber que Elias montou a égua que pertence a Cíntia, Maria adverte o capataz dos problemas que poderá ter com o patrão. Bruno faz Mercedes acreditar que Ana Paula é sua namorada. Ana Paula se aproxima de Mercedes para saber notícias de Gustavo e leva uma bofetada. Morrem as pessoas atropeladas por Miguel e Ana Paula se oferece para assumir as despesas com o funeral. Um dos familiares das vítimas chama Miguel de assassino. Bruno diz a Rogério que estranha muito sua decisão de voltar com Vanessa, depois de tudo o que aconteceu, e também seu interesse por Ana. Bruno lembra ainda a Rogério que ele não pode fazer nenhuma mulher feliz. Rogério responde que existem outras maneiras de fazer uma mulher feliz e afirma que tem sim interesse em Ana Paula. Miguel termina seu namoro com Dani e diz que ela não merece estar ao lado de um assassino. Rogério chega à casa de Ana Paula. Rosaura diz que sua sobrinha está inconsolável por causa do acidente com seu irmão e que não sabe o que fazer para impedir que ele vá para a prisão. Rogério diz a Rosaura que pode livrar Miguel da cadeia, mas em troca quer sua sobrinha. Rosaura finge estar ofendida e diz que sua sobrinha é uma moça honesta. Rogério responde que Ana Paula sim, mas ela é capaz de vendê-la a quem lhe oferecer mais e essa pessoa é ele.
E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Que Não Podia Amar? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!